Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Sabemos que o episódio de hoje traz um desafio, que é o próprio tema. Aqui no Brasil não temos o costume de conversarmos sobre esse assunto, mesmo sendo algo que todo mundo irá passar um dia. Então sabemos que pode ser desafiador para você querer ouvir sobre isso. Mas ao mesmo tempo, acreditamos que quanto mais consciência temos sobre um assunto e quanto mais falarmos sobre ele acaba ficando mais natural para nós. E é isso que o luto é. Para nos ajudar a desmistificar esse processo, convidamos a psicóloga especialista em luto, Mariane Branquinho. Seja muito bem-vinda, Mari. Bem-vinda, prazer receber você meninas. aqui. Muito bom estar aqui com vocês também. Bom, me conta um pouquinho, né? Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho. Bom, então, eu sou psicóloga e decidi me especializar em luto após ter uma perda próxima, né? Então, quando eu estava ali terminando minha faculdade, meu pai descobriu um câncer, e aí passei a acompanhar muito ele no hospital até ele vir a falecer. E aí eu fiquei muito surpresa, assim, né, de ver que eu estava terminando uma faculdade de psicologia e não tinha visto nada sobre luto, sobre morte, era um assunto que não se falava. E aí despertou o interesse de eu querer saber mais sobre isso, de buscar, né, então de fazer, de me especializar nisso, né, fazer uma especialização em luto, buscar sobre tanatologia, enfim, tentar entender aquilo que eu estava vivendo também, né, então teve essa questão pessoal, mas aí eu fui vendo, né, o quanto que era potente, assim, de você poder trabalhar sobre isso, até mesmo na clínica, né? Então, eu comecei muito no hospital, né? Fiz uma residência também, achando que ficaria, né? Para eu falar sobre luto, eu precisaria estar no hospital, e aí eu descobri a psicoterapia do luto, né? Que é uma psicoterapia que é focada, então, em trabalhar com as pessoas que estão passando por um processo de luto, né? Então, e é o que eu faço daí atualmente, né? Então, desde a pandemia também, que eu comecei com atendimento online, e aí fiquei, e hoje em dia eu acho que é um trabalho que tem expandido bastante, assim. E eu imagino que a É, pandemia deve ter sido mais frequente ainda, né? Sim, acho que de tanta coisa ruim que teve, né, a pandemia, pensando num lado bom, eu acho que foi que deu mais visibilidade a esse assunto, né? As pessoas entraram mais em contato com isso, infelizmente, por estarem muita gente passando por isso, mas eu acho que começou, aproximou mais das pessoas entenderem mais sobre o luto, né? sim, e eu imagino, assim, que é um trabalho muito bonito, né? Apesar de ser um tema muito pesado, né? Muito denso, e que na pandemia também a gente começou, acho que teve mais consciência de viver outras formas de luto, né? De que o luto não é só sobre a perda de alguém. A gente teve o luto da nossa vida como um todo, né? A gente estava com medo o tempo Uhum. inteiro, a gente não sabia o que ia acontecer, e não podia sair, a gente não podia ver as pessoas que a gente amava, então a gente acabou ampliando um pouco mais a consciência sobre esse tema, né? Exatamente, né? Essa perda da liberdade, né? Da autonomia. Então, eu acho que Sim. teve muito isso. E realmente, né? Quando a gente fala de luto, né? Muitas vezes a gente pensa no luto por morte, mas tem vários outros tipos de luto, né? Várias perdas simbólicas também que a gente pode vivenciar, desde um término de um relacionamento, né? O fim de uma amizade, mudança de emprego, a entrada na aposentadoria, quando descobre alguma doença, né, o processo de infertilidade, enfim, né, tem muitas perdas aí que a gente pode passar. E eu faço psicologia também, aí eu achei interessante você trazer, porque eu comecei a pensar, né? Na minha faculdade, se isso foi falado. Realmente, isso não é falado na faculdade, né? E é uma coisa tão Sim, natural, como a gente falou no começo. exatamente, né? Fica uma lacuna muito grande, assim, né? De como assim a gente não fala sobre algo que todos vão passar, né? Então não precisa ser num hospital, um psicólogo trabalhar no hospital ou na clínica, mas mesmo numa empresa, né? Tem funcionários ali que vão estar vivenciando um luto, né? Como que você também pode é, fazer com que esse processo seja menos sofrido possível? A gente tem, assim, na cultura ocidental como um todo, né? Não só no Brasil,
a gente tem muita resistência e muita dificuldade de falar sobre a questão da morte. E aí, entrando no luto mais na perda de alguém, e no simples fato de aceitar que todo mundo sabe que a vida uma hora chega ao fim. Todo mundo sabe, mas é tipo, tá bom, uma hora. Quando isso acontecer, a gente pensa. Enquanto isso, a gente finge que não, né? Enquanto Uhum. isso, a gente finge que tudo dura para sempre e não vamos olhar para esse assunto que é necessário, né? É difícil, ele é doído, mas não adianta a gente fingir que ele não faz parte do nosso cotidiano, né? Uhum. É, tem muito essa ideia, né, de como se a gente falar sobre fosse atrair, né, ou fosse fazer com que acontecesse mais rápido, né, então tem muita aquela coisa, quando fala que não quer, bate na madeira, né, não, vira esse assunto para lá, não vamos falar sobre isso, então como se isso fosse, então, distanciar mesmo de algo que é inevitável, né, em algum momento a gente vai ter que encarar tudo isso. E a gente já tá falando, né, sobre luto e tal, mas a gente gosta de alinhar as coisas, as ideias no começo. O que que significa o luto? Então, o luto, ele é um conjunto aí de reações, de necessidade de se readaptar frente a uma perda significativa, né? Então, como eu estava falando, não necessariamente por morte, mas pode ser algo que aconteceu, alguma situação, né? Mas é tudo que vai mudar a forma que a gente tinha até então de existir, de sentir, de entender o mundo, né? Tem até um psiquiatra que ele até faleceu esse ano, mas é um grande estudioso, né, do luto, o Parks, que ele fala que a gente tem um mundo presumido, né? Então, nesse mundo, é tudo aquilo que a gente foi criando, assim, desde quando a gente nasce. Então, a gente já nasce em uma cultura, nasce em uma família, nasce com valores, e a gente vai criando, então, o nosso próprio mundo. E aí, quando a gente perde alguma coisa que é muito importante para nós, é como se esse mundo fosse destruído. E a gente, então, tem que começar a criar esse mundo de novo a partir dessa nova percepção que a gente vai passar a ter da vida, né? E até de nós mesmos, né? Então, acho que é uma ruptura muito grande com aquilo que a gente tinha como conhecido, com aquilo que a gente vai ter que construir a partir da perda. E essa questão, né, do mundo presumido, ela acontece também, assim, eu fico pensando de uma forma menor, por exemplo, expectativas que a gente criou com relação à possibilidade de uma vida que a gente ia levar. Então, putz, eu tô entrando num relacionamento, a gente tá num relacionamento há um ano e eu já criei toda uma expectativa de que a gente vai casar e nananã, e aí por algum motivo a gente termina. Isso acontece também? A gente vive essas fases do luto? Isso, exatamente. A gente vai, né, cria ali toda uma expectativa e quando não tem, a gente vai ter que lidar com aquela nova realidade, né? Mas sem a fase do luto, não no sentido daquelas fases, as 5 fases, né, que ficou muito conhecida. Nesse sentido, não. E quais as diversas formas de luto? A gente falou alguma coisa aqui já, né? Mas quais são? Né? Então, como eu estava falando, né, o luto por morte mesmo, a gente pode ter isso do término de relacionamento, por exemplo, um caso de infertilidade, é, a perda de um emprego, a entrada na aposentadoria, né? Então, os ciclos de vida, né? Eu acho que isso acaba tendo um processo de luto. Então, por exemplo, a saída dos filhos de casa, né? Aquela coisa do ninho vazio, também pode ser, né, um processo de luto. O próprio envelhecer, né? A gente vai se deparar com muitas perdas aí. O adoecimento, né? Então, descoberta aí de uma doença incapacitante, um processo de amputação, né? De algum perda de algum membro. Então, temos Basicamente, assim, várias. qualquer coisa que traga uma grande mudança na vida que a gente levava, né? É, A gente vai ter que lidar com esse processo de entender que a vida mudou e que nós vamos mudar junto, né? Eu acho que tem isso também quando a gente passa saindo um pouco dessa questão da perda de alguém, né, por morte, mas o processo de adoecimento ou de uma separação, enfim, uma mudança, às vezes, eu moro aqui em São Paulo e agora eu vou me mudar, vou mudar de uhum, país. isso, A gente perde muito daquilo que a gente está associado com quem nós somos, né? Então, acho que deve ter uhum, esse processo de luto de, tá, eu estou deixando ir quem eu era, quem eu fui, quem eu estava sendo até então, para que um outro eu consiga surgir. E
Acho que por mais que esses processos, né, um processo de amadurecimento seja bom, às vezes a gente até busca, fala, não, eu quero uma mudança de vida, eu vou pegar uma oportunidade de emprego em outro país, vou me separar, vou, enfim. Ainda assim, quando a gente faz isso por escolha, por decisão, e a gente está feliz com essa decisão, a gente vai passar por esse processo de luto, né? É uma Perfeito. ambiguidade de sentimentos. Exatamente. É isso, né? O luto ele vai estar sempre lidando com sentimentos ambivalentes, né? Porque e é o que eu vejo que é a dificuldade de muita gente, né? Porque a gente fala em luto já pensa em tristeza, mas tem também essas outras reações relacionadas então a quando é uma escolha, né, da pessoa também, né? Então, como você falou ali, né? Então você quer tá, né, no outro lugar, vão ter coisas boas para você, mas tá, você também está perdendo, né, o seu ambiente conhecido, né, aquela sensação de pertencimento, de conhecer, né, de ter aquela familiaridade com a língua, com as pessoas, né, então ter aquele ambiente conhecido, né, mas isso apesar de ser um interesse seu, não deixa de ser difícil, de ser desafiador, você ter que se adaptar. Você ter que lidar com coisas, né, situações que você não esperava ou não imaginava, né, que você ia ter que passar. E aí é o que você disse também, né, essa questão da identidade, que também está muito presente em todos os processos de luto, né, do jeito que você se conhecia, que você se enxergava, ou que as pessoas enxergavam você, você sente que agora está tudo diferente, né, você é uma nova pessoa. E essa falta de consciência sobre o luto, eu acho que torna as coisas até confusas, né? Usando o exemplo da Jana, cara, eu queria tanto, mas por que que eu tô sentindo essas coisas aqui que eu não queria estar sentindo? Eu queria estar feliz, eu queria estar animada. Será que não era o que eu queria? E aí gera uma frustração e, meu Deus, será que era esse caminho mesmo que tinha que seguir, né? Exatamente, isso que deixa confuso, né? Então, tanto nesse exemplo, por exemplo, de mudança, né? Mas até em termos de relacionamento, né? A gente vê muito isso. A pessoa ter a clareza, não, eu vou, né? O melhor é terminar mesmo, mas tem aqueles períodos de saudade, né? De carência, que você lembra da pessoa, aí você já fica, nossa, mas então será que eu gosto dela ainda? Será que então isso é motivo para eu voltar? E na verdade, né? São sentimentos, né, ambivalentes, mas que estão presentes, né? Ninguém deixa de gostar de uma hora para outra, né? Então, é confuso. A gente tem essa. A gente já falou isso em alguns episódios, né, Ká? Que a gente tem essa mania de achar que, tipo, se eu estou tomando uma decisão que eu quero, por exemplo, mudar de país, aceitar uma grande oportunidade em outro país, então é para estar feliz. Se eu não estiver 100% feliz, logo alguma coisa está errada. Então talvez eu não queira isso tanto assim. E emoções e sentimentos não é uma coisa preto no branco, né? A gente vai sentir muitas emoções, às vezes, que se contradizem, entre aspas, Uhum, ao mesmo tempo. E aí entra, né, no a gente que lute, mas a gente pode ter muita certeza do caminho que a gente está tomando, e tá triste, e tá vivenciando esse luto, e, né, por serem muitas mudanças, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa questão dos lutos menos conhecidos, por assim dizer, porque quando a gente fala por luto sobre perda de alguém querido, todo mundo já conhece. Mas eu acho que às vezes pode ser um pouco mais difícil da gente identificar o luto em pequenas coisas do dia a dia, né? Por exemplo, um uhum, término, é, né? O pessoal que escuta sabe, eu me separei no ano passado, depois de uma relação, e de tempos em tempos, ainda um mês atrás, rolou uma situação aqui comigo, eu comigo mesma, e eu me percebi falando, nossa, tá aqui o luto de novo, eu ainda estou em processo de luto. E eu lembro que a minha psicóloga falou, Jana, pra mim, né, que quando ela se separou também, ela falou, pra mim o luto ia e vinha por uns 2 anos. E uhum. tudo bem, você vai vivenciar isso. E acho que isso acontece também, né, com qualquer mudança drástica, com qualquer perda de uma realidade que a gente imaginou que ia ter e não teria mais, né? Uhum. Então, daí eu acho que entra a outra importância de saber mais sobre o luto, né? De você saber que não tem, né, um tempo assim definido, que você vai sentir ali, que as pessoas têm essa ideia, né? Que eu vou sentir então a tristeza ali por um período, sei lá, 6 meses, um ano, e aí depois, pronto, vira a página, agora não sinto mais nada, superei, tudo certo, Uhum. vida que segue. Não, né? Você vai ter essas oscilações, pode ter por muito tempo,
né? Tem alguns autores que falam até que não tem um fim do luto, né? Tem essa adaptação, você aprende a conviver ali com aquele buraco que vai estar sempre ali, né? Então você não fica caindo mais no buraco, você aprende a desviar dele, né? Você aprende a encontrar um jeito que ele continua na tua vida, mas ele não te impede mais de fazer as coisas, né? De tomar decisões, né? De sentir o que tem que sentir, de continuar. E, Mari, quais são as fases do luto? Você citou as 5, né, que ficaram mais famosas e tal. Não sei se tem algum outro tipo de estudo que você segue, mas enfim, quais são as 5 fases? Ou as fases, Então, é melhor. essas fases, né, até hoje, né, você coloca no Google ali, digita luto, vai aparecer 5 fases do luto, né, como superar as 5 fases, enfim. E, na verdade, essas fases, elas foram escritas pela Elizabeth Kubler-Ross, que também é uma psiquiatra, e ela estava estudando pacientes em fim de vida. Então, pacientes que estavam ali para morrer, ela foi identificando que eles apresentavam nessas semelhanças, mas ela mesma disse que não era linear, né, que podia ter sentir uma coisa, sentir outra, mas a gente, né, para trabalhar com luto, não gosta dessas fases, justamente porque elas acabam é, tentando encaixar, né, as pessoas em sentimentos, sendo que é o que a gente estava falando, é um turbilhão de sentimentos, você pode sentir muita coisa ao mesmo tempo, então isso acaba prendendo as pessoas, não sei, e as pessoas no fim gostam, né, de ter uma coisa que, eu tô aqui, então eu vou passar para cá, então eu vou ter um fim, né, vou chegar ali, a última fase que ela coloca é a aceitação. Então, quando eu aceitar, aceitei, pronto, acabou. Né? E a gente vê que não é assim, é um vai e vem, né? Tem dia que você está mais tranquilo, que você aceita, outro dia você volta com aquele questionamento tudo de novo, vem aquela revolta de novo, por que que eu estou passando por isso? Não gostaria que fosse assim. Então, eu acho que hoje em dia a gente entende muito mais o luto a partir do modelo do processo dual, né? Que os autores colocaram assim que a gente vai estar sempre tem dois polos, né? Então, um que a gente está voltado para a perda, né? Que a gente está voltado para lembrar do que aconteceu, para se emocionar, para chorar, para se revoltar, para se questionar né, de como foi. Vai ter momentos que a gente vai, né? A vida continua, as outras relações a gente tem que estar ali cultivando, mantendo, tem o nosso trabalho, tem a nossa rotina. Então a vida não para a gente só viver o nosso luto, né? Então a gente vai estar nesse movimento, nessa oscilação, né? Então, momentos a gente está na perda, momentos a gente está na oscilação. E aí, esse movimento é importante. E aí, quando começa a ficar mais sério o processo de luto? Quando a gente tem uma cristalização. Então, seja na perda, então aquela pessoa que ela só fica na perda, ela não consegue mais sair da cama, não consegue fazer as coisas que fazia, não consegue trabalhar, né? Não vê mais sentido nenhum na vida. E o outro lado, ele também é prejudicial, quando a gente lida, né, com pessoas que agem como se a perda não tivesse acontecido, né? Não querem pensar, não lembram, não tocam mais no, né, não vê mais foto, não vê mais nada, não vê mais pertence. Quando alguém pergunta alguma coisa, você não fala. Tem gente até que cria, né, que coloca na cabeça que, não, para mim, eu coloquei que aquela pessoa está viajando, mas que em algum momento ela vai voltar. Para não entrar em contato com isso, com a morte definitiva mesmo, né? Então, isso é prejudicial, né? A pessoa agir como se nada aconteceu. Agora, você tá ali, né? Momentos que você tá bem, momentos que você tá mal, ótimo, é isso mesmo. Por mais difícil que seja, né? Mais angustiante, mais confuso, esse é o saudável no luto. E você, assim, tendo vista que não tem essas fases certinha para todo mundo, né? Que não é um padrão. Tem como a pessoa identificar que ela está em luto? Porque eu fico imaginando isso, né? Porque como não é um padrão, acho que fica mais difícil, né? A gente identificar que a gente está nessa fase também, né? Que tá vivendo o luto, você Isso. disse? Isso. Porque eu imagino assim que às vezes a gente está com muita raiva. Entramos num processo de adoecimento, por exemplo, e sei lá, eu tô frustrada com a vida, eu tô com raiva de Deus, da vida, do meu corpo. E como que a pessoa faz para entender que, por exemplo, né, isso faz parte do luto, que o que ela está vivenciando, esse sentimento, seja ele qual for, é um parte de algo maior que é o luto. Então, aí entra de novo a importância da gente estar falando sobre isso, porque muita gente não sabe, né, que tá passando, tem reações ali que faz parte do luto.
né? Inclusive, ontem eu até postei no Instagram falando sobre isso, né? Outras reações que as pessoas nem imaginam, mas que fazem parte do luto. Então, por exemplo, o cansaço, né? Então, a fadiga, às vezes, nossa, mas eu não sei o que acontece. Antes eu conseguia fazer tanta coisa, conseguia ler um texto inteiro, agora eu não tenho concentração, não consigo parar ali, é tudo muito mais custoso, né? Às vezes eu estou sentindo uma dor do corpo também, mas não sei o porquê, não sei o que que é isso, começou a sentir, tem gente que tem mais, né, a expressão pelo corpo. Então, essa dificuldade, às vezes, na memória, às vezes, alteração no sono, na libido, né, na alimentação, ou às vezes está comendo muito, ou às vezes não está conseguindo comer. Então, os questionamentos, né, da vida e da morte, do sentido da vida, né, rever crenças, né? Então, às vezes, eu tinha ali uma crença que me sustentava, né, tinha uma religião específica, de repente eu passo a questionar, tá, mas por quê? Por que que eu acredito nisso, né? Por que que esse Deus, então, que eu, né, acreditava tanto, tinha tanta fé, não me salvou? Por que que ele não me tirou dessa doença? Né? Então, começar a questionar. Então, tudo isso faz parte do luto. Então, de novo, é tudo aquilo que a gente tinha como garantido passa a entrar em xeque, tá? Mas por que que está sendo assim? Então, tem muitas reações mesmo que faz parte do luto, além da tristeza e da saudade, que é tão conhecida, mas sim, né? Às vezes até o alívio pode fazer parte, né? Então, pessoas que estão ali, né, com a pessoa doente, você acompanhando aquela pessoa por tanto tempo, chega um momento que você já vê que não vai ter mais como ela sair daquela situação, ela está em sofrimento, as pessoas que estão ali cuidando dela também estão em sofrimento, e aí quando morre, sente aquele alívio. E aí vem aquela culpa, porque como que eu posso estar Uhum. aliviada se que a pessoa morreu? Tá vendo? Então é confuso, né? Você vai puxando um sentimento, vai puxando o outro. Mas faz parte, sim, é compreensível que tenha alívio também, né? Então tem muita coisa que pode fazer parte. A gente é muito complexo, né? É, Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem, que eu percebo que a gente tem essa mania de querer simplificar coisas que são muito complexas. E eu entendo, porque a gente vive num mundo com tantas complexidades que a gente quer simplificar para facilitar a nossa vida, né? uhum, Mas, assim como tantos outros assuntos, querer simplificar um pouco a questão do luto não funciona, né? Colocar, eu não poderia estar sentindo alívio, porque alívio é um sentimento bom e eu estou numa situação ruim. Não é assim, isso. não é assim. Exatamente. E aí, outro conflito muito grande, né, que eu vejo das pessoas enlutadas, como eu estava falando, né? Então, a pessoa, ela não fica só o tempo todo mal. Ela tem momentos que ela tá bem, que ela quer se distrair, que ela precisa disso, precisa de respiro ali no meio daquele caos. E aí, quando ela tem aquele momentinho ali que ela tá bem, que ela dá uma risada, logo já vem a culpa. Opa, mas como que eu posso estar feliz agora se a pessoa não tá mais aqui? Como que eu posso estar sorrindo? O que que as pessoas vão pensar que eu tô sorrindo aqui, mas eu tô vivendo um luto, né? Como que eu posso sair? Então, né? Então, de novo, isso tudo vem de uma visão arcaica do luto, né? De que é isso, de que a gente só pode sofrer aquela coisa, né? Você tem que usar só roupa preta, né? Então, vem, né, com muitas características aí, muitos estigmas. E você colocou até um ponto importante, acho que talvez a gente adiante um pouco o assunto, né? Mas que foi, eu tenho que usar só roupa preta, enfim, como que as pessoas vão me perceber? Que tem isso de a gente querer mostrar para a gente querer não algo consciente, né? De mostrar para os outros que a gente está de luto, até por medo do que os outros vão pensar, né? Aqui falando na perda de alguém. E a gente tem esse hábito de julgar também como que o outro está vivenciando o luto, né? De falar, nossa, mas parece que ela nem tá tão triste. Para alguém que acabou de perder um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, ela não devia estar, sei lá, chorando aos prantos, medicada. Enfim, ela tá muito tranquila e cada pessoa vivencia o luto do próprio jeito, né? Tem o seu próprio jeito de lidar com essa dor, com essas emoções. Exatamente, mas tem muito mesmo esse julgamento, né? E eu acho que as pessoas acabam julgando, né, também, e se sentem julgadas porque elas também já julgaram em algum momento. Né? Então eu vejo muito isso, as pessoas lutadas falando, nossa, mas antes eu via, né, tal pessoa que ela estava sofrendo, aí de repente eu via que ela estava saindo, aí eu já julgava, né? Porque como assim? Como que ela pode estar saindo se ela perdeu o filho? Né? Como que ela pode estar sorrindo, ter outros planos? Né? Ou às vezes a pessoa que perdeu o marido, como que ela pode estar se relacionando de novo se ela perdeu o marido, né?
Então, tem muito julgamento mesmo, e eu vejo que essa é uma grande dificuldade. Muitas vezes as pessoas, elas se privam de fazer certas coisas por medo do julgamento, né? De achar que, então, eu não vou estar vivendo o luto como deveria estar sendo vivido. Sendo que é o que você disse, cada pessoa vai ter a sua forma de sentir, de expressar, né? Tem gente que gosta, né? Que se sente à vontade chorando, né? Postando coisas nas redes sociais, né? Fazendo homenagens. Tem gente que não, que quer guardar aquilo ali, que não quer ficar expondo, né? Ou que não consegue também colocar para fora, não consegue chorar, né? A gente vê muito isso também em casais, por exemplo, né? Quando perdem um filho. Costuma ser muito diferente a forma que um homem expressa do que a mulher, né? Pensando até nos moldes da sociedade mesmo, né? Do homem não ter essa coisa do chorar, do expressar publicamente, enquanto a mulher sim. Então acaba tendo conflito entre o casal por não entenderem que os dois estão sentindo, só que de formas diferentes. Então a mulher acha que, porque ele não está externalizando, ele não está sentindo tanto quanto ela. E o homem, às vezes, incomodado por achar que ela está muito mal, e aí ele se fechar mais ainda para não deixá-la pior. Então, nossa, mas ela já está mal, como é que eu vou chorar? Como é que eu vou dizer que eu também estou triste? Né? Eu tenho que ser forte aqui, eu tenho que dar conta. Então, de novo, né, a importância de conhecer, né, o luto para poder ir tendo essa comunicação, tendo esse diálogo, né, a gente poder falar mais abertamente sobre isso. Eu fiquei pensando o quanto isso pode influenciar também a rede de apoio, que foi até uma coisa que eu anotei aqui para a gente falar, que é você vê a pessoa se divertindo e aí você julga, ela tá bem agora, então não precisa mais do meu apoio. Então acho que deve ter essa mudança também de como você cuida do outro, né? De como você trata aquela dor, porque se a pessoa está se divertindo, para mim isso quer dizer que ela já está ótima, né? Porque aí volta naquilo que a gente falou. A gente acha que é tudo um passo de cada vez. Se ela está se divertindo, aceitou e acabou. É. Exatamente. Tanto que eu lembro uma paciente uma vez falou para mim assim, que ela postou uma foto, né? Tinha viajado, postou a foto e depois ela se arrependeu porque recebeu muita mensagem das pessoas falando, nossa, tão bom ver que você tá bem. Ai, que bom que você tá feliz. Ai, que bom, não sei o que tal. E aí ela sentiu que, nossa, então as pessoas acham que eu tô bem, eu não quero que pensem que eu tô bem, que eu não tô mais vivendo o meu luto, né? Que uma coisa não exclui a outra, mas na cabeça das pessoas bom, se ela postou foto, tá bem, então tá tudo certo. E para as pessoas acaba sendo um alívio, né? Porque é muito difícil você estar do lado de alguém que tá sofrendo, né? Você se sente impotente. Então, é o que acontece, muita gente se afasta porque não dá conta. E aí, quando vê que a pessoa tá melhor, aí quer aproximar de novo, então tá tudo bem. E aí a pessoa enlutada também sente muito isso, porque pensa, bom, no momento que eu mais precisei, vocês sumiram, né? E agora que eu tô bem, vem todo mundo de volta, né? Então é muito confuso mesmo e é difícil por as pessoas não saber como ajudar. E já que entrou, né, nesse ponto, o que que a gente pode fazer para ser rede de apoio por alguém que passa por né, que está vivenciando um processo de luto? Uhum. Então, tem essa questão da presença, que eu acho que é muito importante, mas que nem todo mundo dá conta, né? Então, de você, né, se fazer presente mesmo, de você estar ali, de você querer ouvir, mesmo que a pessoa repita 40 mil vezes a mesma coisa, né? Conte de novo os questionamentos que ela tem, né? Tem muita gente que não quer ouvir, quer tentar dar solução, né? E muitas vezes a pessoa ela não quer resposta, não quer nada, só quer que alguém escute, que alguém, né, esteja ali, que seja esse apoio. E tem também a forma de ajudar de jeitos práticos, né? Então, às vezes tem filho pequeno, a pessoa não está dando conta nem dela, quanto mais, né, cuidar de filho pequeno. Então, às vezes você ir lá pegar os filhos, né, passar a tarde com eles, né, fazer uma coisa para deixar que ela tenha um momento só para ela, ajudar em casa, às vezes ir no mercado, né, comprando alguma coisa. Às vezes tem muita questão burocrática para ser resolvida, né? Então, que a pessoa não dá conta, fica procrastinando aquilo ali porque não quer entrar em contato com aquelas coisas, né? Com passar nome para não sei quem, fechar a conta da pessoa. Então, às vezes, você se oferecer para fazer essas coisas que é muito chato e que às vezes a pessoa ela não tem cabeça para isso, né? Então, tem essas formas, né? Eu acho que às vezes mandar alguma coisa, né? Um bolo, uma coisa de comer ali, só para, tipo, ó, tô aqui, tô lembrando, tô te cuidando, né?
Às vezes também não precisa estar lá o tempo todo, mas é aquela coisa, mandar uma mensagem, né? Viu alguma coisa que lembrou da pessoa, né? Ouviu uma música, manda, né? Porque isso é só para se fazer presente, né? Para mostrar que ela não está esquecida. Eu já perdi muitas pessoas, né, na vida da família, amigo, enfim. Então, eu meio que naturalizei esse processo porque eu começo a falar mais sobre isso. Então, eu acho que por isso eu Uhum. vejo tanto a importância de falar sobre isso, né? E é engraçado que eu falo, quando eu falo naturalizei, parece que eu não sofro, né? Justamente por isso, a gente acha que tem essas fases, mas não, tem o sofrimento e tal. E aí, pensando nessa rede de apoio, o que que eu reparo, que eu acho muito interessante, é que no velório, por exemplo, eu percebo que cada pessoa acaba tendo uma função, mesmo que não seja consciente. Né? Tem uma pessoa que vai lá, que fica mais perto, que abraça, tem a pessoa que você falou, resolve as burocracias. Então, eu acho muito interessante o campo, como ele vai se formando, eu acho muito interessante, assim. Sim, é bem isso, né? Porque vai ver, tem muita coisa para ser feita, né? Sim. Então, E é mas bom que a aí é o gente que vai. cada um dá conta, né? Cada um vai ter a sua afinidade ali. Era isso que eu ia falar, assim, cada um vai fazendo dentro do seu, né? Se eu entro numa situação dessa, tô com minha amiga que tá de luto, e eu sou uma pessoa mais do fazer, fala, não, peraí, eu vou pegar uma água, você tá com fome, vou cuidar da burocracia, vou fazer não sei o quê. Se eu sou a pessoa que escuta mais, eu vou lá sentar do lado, segurar na mão, ficar ali. Cada um vai fazendo, né, o que pode. Só tem uma coisa que eu sei que ninguém faz isso por mal, né? Claro, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, que nos processos de luto que eu já passei e que me incomodava muito era a questão da pena. De, ai, porque tadinha, coitadinha, olha o que ela tá passando. E assim, os comentários mais tipo, ai, mas tão nova, ai, mas tão não sei o quê. Quando a gente oferece a pena para o outro, é diferente da compaixão. A pena vem num lugar muito inferiorizado, muito. Eu não sei explicar direito, mas assim, a compaixão é um acolhimento. Enquanto a pena é te colocar num lugar em que você, ai, tadinha, não vai dar conta. É um lugar assim que você não Uhum, faz nada uhum, de bom para a outra pessoa, né? Você não tá oferecendo um alento, assim, um carinho. é. E eu vejo que as pessoas enlutadas se incomodam muito disso mesmo, né? Desse olhar de pena, que às vezes até evitam né, sair, se relacionar com as pessoas por causa disso, porque vão ter aquelas pessoas que vão virar a cabecinha assim, vão ficar, então já não gostam, evitam mesmo, isso é bem comum. Essa virada de cabecinha, gente, é muito clichê. Até, ai, tadinha. Uhum. Ai. E a gente falou sobre redes de apoio, e uma das coisas que eu vi lá no seu Instagram é as mudanças que o luto pode trazer. E aí tava lá, né, que a rede de apoio pode mudar, durante esse processo. Quais outras mudanças, né, o luto pode trazer também? E se quiser falar um Ai, é pouco da muita mudança da mudança, rede de né? apoio em si também, né? Da rede de apoio eu vejo, né, que as pessoas se identificam muito com isso, né? Nesse post, muita gente comentou lá que eu fiquei, gente, é isso mesmo, né? Porque a sensação que eles descrevem é que pessoas que esperavam que estariam ali presentes naquele momento, né, que tinham proximidade, às vezes se afastam, né? E pessoas que você nem imaginava ou, né, possivelmente porque já passou por um processo assim, talvez, né, se identifique melhor com a situação, né, e sabe a importância que é você ter esse apoio, acabam se aproximando, né? Então, o luto acaba sendo algo que une muitas pessoas pela dor, assim, né, como se fosse um pertencimento, né? Tem até uma paciente minha que fala que, se você não faz parte do clubinho do luto, você não me entende, né? Querendo dizer que justamente isso, quem já passou por isso tem uma compreensão maior né, da confusão do turbilhão que é e como é complexo. Aí eu acho que a questão da identidade é outra coisa que muda muito e que as pessoas é, dá uma mexida, assim, né? De sentir que elas não se reconhecem, né? Nossa, mas antes eu era uma pessoa tão animada, tão alto astral, gostava de fazer tanta coisa, e agora parece que não faz mais sentido, não vejo, né? Não tenho vontade de sair, não tenho vontade de fazer tal coisa, né? Tô mais introspectiva.
né? Claro que isso é algo que pode se modificando, né, conforme o decorrer do processo de luto, mas também pode ser algo que mude mesmo a pessoa, né? Então, como eu estava falando, a questão de crenças, né? Até dando um exemplo meu mesmo, eu era muito cética, né, até o momento que, né, durante toda a minha faculdade, até o momento que o meu pai ficou doente e tudo, e depois também, nesse processo todo, eu fui me abrindo mais para a espiritualidade. Não tenho hoje, né, nenhuma religião específica, mas comecei a acreditar e pensar em coisas que eu não pensava antes, né? Então, isso é muito comum também no luto, né? Então, às vezes, pessoas que não acreditavam passam a acreditar, pessoas que acreditavam em uma começam a acreditar em outra coisa, né? Então, é essa mudança de percepção de vida mesmo, né? De sentido, de prioridade, né? Eu acho que é algo que mexe muito, então, com a nossa finitude. É você perder alguém muito próximo, é aquele chacoalhão na vida. Então, você começa a olhar, falando, nossa, e eu tô aqui, né, vivendo a minha vida para esse emprego que eu não gosto, que, né, só paga minha conta e minha família está sendo deixada de lado. Não, não quero mais isso, né? Preciso mudar isso aqui também. Então, dá também, pode ter essa amplitude, assim, no olhar, né, no que realmente importa para você. Então, acho que é muita mudança. Sempre que eu perco, né, que eu passo por um processo desse, eu sinto esse chacoalhão, assim, de, cara, o que você tá fazendo, né? A vida é só agora, é só hoje. O tempo passa, passa, porque aí o dia a dia te engole também, você não fica pensando sempre nisso, né? Mas eu acho que a morte em si, pelo menos no meu caso, que é o mais frequente, dá esse chacoalhão, assim, de, cara, é só hoje. E aí também um pensamento que eu acho que vem muito é o que que você está fazendo com as pessoas que estão na sua vida, que estão vivas, né? Que eu acho que isso é uma coisa que pega muito, assim, quando eu perco alguém, de tipo, cara, tá, mas as pessoas que estão. Porque depois a gente chora, a gente sofre e tal, mas a gente tem que pensar também nas pessoas que estão com a gente, né? Então, eu acho que é um pensamento que vem bastante para mim. E, bom, Essa questão da finitude, né, que a gente falou, acho que além de fazer a gente lembrar que a vida acaba, tem também as lembranças de a gente não tem controle sobre nada, né? A gente não. Hoje pode estar tudo bem e amanhã a gente pode sofrer um acidente, pode passar por enfim, por alguma questão física e o corpo para. Ou tudo muda, né, de um dia para o outro, né, entre aspas. De repente a gente descobre uma doença que é muito grave. E acho que vem essa outra finitude, né, de que tudo pode mudar a qualquer momento. E eu não estou no controle. E como assim? Tava tudo bem, ou mesmo que a vida tivesse uma porcaria, mas tipo, tava melhor do que estava agora. Eu vou ter que lidar com o fato de que mudanças aconteceram, sendo que eu não queria. Eu não queria ter que estar lidando com isso, né? E são Uhum. outros tipos de finitude, né? Coisas que acabaram, que mudaram e a gente não pediu por isso, né? Acho que vem muito. A raiva vem muito daí, né, também. Sim, é você bem falou isso. Acho que da. convoca muito essa impotência, né? Essa falta de controle. É exatamente o que eu ia falar. Eu acho que vem muita questão do controle, né? Porque que você falou, às vezes não tá tão feliz, mas tá controlado, né? A gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. E aí a gente perde esse controle. A gente lembra que a gente não sabe, né? É, perde. A gente não tem, nunca Não teve. tem, é. A gente nunca tem. É, e aí a gente falou sobre como lidar com o luto, como lidar, as pessoas lidarem e tal. Eu fiquei pensando muito na terapia, né, gente? Não tem como a gente não falar sobre terapia, né? O quanto a terapia é importante. E aí me surgiu até uma curiosidade, assim, como que é a psicoterapia do luto? Como que funciona? Ela é bem pontual? Como que funciona? Então, a gente acaba fazendo o mesmo movimento do trabalho de luto, né? Que é o que eu estava falando, momentos que a gente está focado para essa perda, mas momentos também que a gente tem que olhar para essa vida que continua. Então, da mesma forma que a gente vai tentar ajudar essa pessoa a entender melhor, né, os sentimentos que ela está tendo em relação à perda, né? Então, ter essa validação, como eu falei, né? Às vezes sentimentos que não são tão aceitos pelas pessoas, como, por exemplo, o alívio, ou às vezes aquela culpa, né, de poder entender melhor, né, aprofundar mais o que pode estar relacionado a isso, né, de ir encontrando o grande objetivo, né, é fazer com que a pessoa ela consiga encontrar formas de continuar esse vínculo, porque o vínculo com quem morreu não se rompe, mas de uma outra forma, né? Então ela vai
descobrindo ao longo do processo que tá, não é só pela dor, né? Que tem muito isso, achar que eu só tô sentindo a pessoa próxima enquanto tá doendo. Conforme vai, né, melhorando, parece que então eu vou esquecer de quem morreu. Então, entender que aquele amor continua e que você pode, né? Você pode honrar, você pode sentir aquela presença daquela pessoa em vários outros momentos, né? Em várias situações. Então, ajudar ela nesse processo e também a questão da vida que continua, né? Então, às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade ali de se reorganizar, né? De voltar para o trabalho, né? De voltar para essas outras relações, né? No cuidado com os filhos, no relacionamento, né? O que está tendo de dificuldade ali? Então, a gente também vai olhar para isso, né? Então, acaba sendo uma coisa bem pessoal, né? Porque vai depender da dificuldade que aquela pessoa está encontrando na maneira de lidar, de enfrentar, de sentir, mas acaba sendo mais pontual porque está relacionado a essa perda. Mas claro que a forma que a pessoa vai lidar com o luto é a forma que ela lida com as dificuldades da vida. Então, também a gente vai acabar olhando um pouco para esse histórico aí dela, né? De como que ela lida com perdas, como lida com sofrimento, né? Como que aprendeu, então, a expressar, a sentir, ou se não aprendeu, né? Então, aprender a nomear, descrever, né? Então, acaba sendo um pouco mais focado, mas não só, né? Porque eu recebo muito essa pergunta, tá, mas na terapia do luto tem que ficar falando só do luto, só da perda? Né? Sim. Não, porque ninguém aguenta falar sobre a perda, né? Aquela coisa, ninguém aguenta olhar para o sol o tempo todo, é doloroso. Né? Então, lógico que vão ter sessões que vão ser mais descontraídas, que vai olhar para outra coisa, que vai falar do dia a dia, né? De como que tá no trabalho, enfim, né? Tem essa possibilidade também, né? O movimento, ele vai sendo um movimento mesmo, né? Perda e vida. Eu imagino que deve ser muito bonito, assim, acompanhar os pacientes nesse processo que é isso, é difícil, mas todo mundo passa, né? E o importante, assim, que eu vejo é aprender a sentir. Eu já vi em vários lugares, né, falando que o luto da perda de alguém, ele nunca vai embora. A gente nunca deixa de ser enlutado pela pessoa, pela mãe, pelo pai, pelo esposo, esposa, enfim. O que a gente faz é aprender a construir vida em volta desse luto e continuar apesar dele. O amor, ele não vai passar. A gente não vai esquecer da pessoa que a gente perdeu, mas a gente vai construir vida ao redor dessas memórias, né? A gente não vai conseguir ocupar esse espaço, esse vazio que a pessoa que a gente perdeu, e aí entra também em questão de relacionamentos, por exemplo, a gente não vai conseguir ocupar o vazio porque dificilmente a gente não vai encontrar alguém que seja igual e que traga as mesmas coisas, né? A gente vai construir uma nova vida ao redor disso, e a gente vai ter que aprender a viver com que esse vazio vai fazer parte, né? Exatamente. É por isso que eu gosto muito mais da palavra integrar do que superar, né? Você vai integrar essa pessoa na sua vida, né? Essa perda na sua vida, né? De um jeito que ela vai continuar fazendo parte, né? De um outro jeito agora, mas vai fazer parte, né? Porque também tem muito essa ideia de, mas eu não quero esquecer, né, da pessoa, eu quero deixar para lá. Não, mas não vai deixar, né? Você vai, inclusive, deixar num lugar muito mais acessível que você tinha antes, né? Que é pro lado de dentro, né? Então, antes, quando a pessoa estava viva, você acessava ela, né? Em poucos momentos, né? Quando você precisava de alguma coisa, você ia até ela, você ligava, você mandava mensagem, e agora você tem ela dentro, né? Pensando, então, em conselhos, em ensinamentos, em legado, né, em memórias, em coisa que você aprendeu, que você quer passar adiante, né? Que você quer que pessoas que você ama também conheçam daquela pessoa. Então, tudo isso são coisas que estão dentro que você tem a possibilidade de levar adiante com você. E nossa, como é difícil, né? Eu tava pensando aqui, a minha avó perdeu o filho, né? E é muito, assim, eu lembro que quando ele faleceu, as pessoas falam, nossa, como é difícil, porque normalmente a gente pensa o contrário, porque a gente pensa biologicamente, né, que o filho vai depois. E aí você falando, assim, desses processos, eu fico pensando muito como foi, porque eu acho que tem muita culpa que a gente falou no começo, então, não querer sair desse lugar, porque é onde eu lembro dele, sabe? Então é onde ele fica mais vivo. E aí vem a culpa de tipo, não, eu não posso sair daqui, porque meu filho, né? Então é um processo muito complexo e como, nossa, como a terapia é importante nesse processo. Sim, exatamente. Eu acho
que ajuda muito. É muito, como você estava falando, é muito gratificante mesmo de acompanhar, assim, essa trajetória. Então, por mais que seja muito pesado, realmente, né, pegar aquele início, aquele luto agudo ali, tem que emprestar, né, muito do nosso emocional ali para aquela pessoa, mas conforme vai progredindo, assim, a gente vai vendo muita mudança, né? Então, isso é algo que é muito valioso, assim, eu acho que é um trabalho que a gente consegue ver resultado, sabe? Então, é muito bonito mesmo. E a gente quer, então, agora deixar de convite para os nossos ouvintes, né? Comentar com a gente como que foi o seu jeito de lidar com o luto, como que foi passar por isso, né? Como que vocês integraram o processo do luto. Comentar lá no post desse episódio, lá no nosso Instagram, que é @podcasts_subversivas. E também, né, mandar esse episódio para outras pessoas que estão passando por esse processo de luto, que com certeza vai ajudar bastante. E Mara, a gente falou um pouquinho sobre o tabu, falei, né, lá no início, como é tabu esse tema do luto, né? E quanto é importante a gente tomar consciência, assim. Você pode falar um pouquinho pra gente, assim, se você percebe, com certeza, né? Você percebe esse tabu no seu trabalho? Ou as pessoas já chegam mais prontas, assim? Porque eu imagino que para chegar em você, a pessoa já pensou bastante sobre isso também, né? Sim, bom, mas tem muito tabu. Eu acho que é, até em relação a que a gente estava conversando, né? Essas construções sociais que vão tendo em torno do luto, né? Então, esses mitos, né? De que, então eu tenho que passar, viver o luto em determinado tempo, né? Eu tenho que sentir isso ou aquilo. Né? Então, as pessoas chegam muito com isso, tipo, mas é normal, eu tô sentindo isso, tô fazendo aquilo, mas será que é normal? Né? Será que um dia essa dor vai parar? Né? Então, essas dúvidas acabam sendo muito comum, né? As pessoas chegam mesmo com isso. E aí eu vejo que a psicoterapia do luto também tem esse espaço de acalmar um pouco, né? De trazer esse conforto pela validação, pela pessoa entender que aquilo que ela está sentindo é completamente compreensível na situação. Né? Então, isso por si só já é uma grande ajuda. Então, eu vejo que sim, ainda temos muitos tabus, mas o grande objetivo, né, ali do meu Instagram é justamente isso também, e desconstruindo, né, essas ideias. Então, eu acho que quem acompanha ali, eu acho isso bem interessante, assim, de ver que as pessoas, elas vão aprendendo, né, vão entendendo melhor, vão compreendendo aquilo que estão sentindo, porque é isso, né, o luto não é todo mundo que vai precisar de uma psicoterapia, porque é um processo natural. Então, as pessoas, elas vão lidar, né? Se ela tem uma rede de apoio, né? Se ela consegue entender aquilo que ela está sentindo, se permitir sentir, expressar, provavelmente ela vai ter um caminho satisfatório, saudável ali do luto. Né? Então, muitas vezes, o conhecimento, né, ele já dá essa ajuda, né? De você saber o que é esperado, o que não é esperado, é normal, não é normal. E aí sim, algumas pessoas vão precisar mesmo, né, de uma psicoterapia mais focada. Sim. Por isso que a gente sempre fala que a importância da informação, né? A gente sempre gosta de trazer consciência sobre os Sim. assuntos, para as pessoas entenderem que, putz, estou passando por esse processo e que é natural, né? E aí ir procurando mais sobre isso, porque eu acho que quando você começa a tomar consciência, gera mais curiosidade também, né? De entender como que é esse processo, de entender se, aquilo que eu estou passando, que nem você falou, vários sintomas, digamos assim, que eu não assimilaria, por exemplo, um cansaço ao luto, e que pode ser, Uhum. né? A questão da alimentação, por exemplo. Então, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. E aí eu falo que, assim, eu não sei como é para vocês assim, mas eu acho que não só falar sobre luto, mas falar sobre morte. Porque eu vejo, assim, eu não sei como que é na rede de vocês, mas assim, para as pessoas que eu conheço, as pessoas não falam sobre isso. Realmente um grande tabu. Não, não vamos falar sobre isso. Mas, gente, todo mundo morre. E aí eu sinto que, como eu já passei por esse processo algumas vezes, para mim é mais fácil falar, e aí as pessoas não entendem. Nossa, Camila se dá super bem. Não, mas é que é natural, né? Você começa a tomar consciência da importância de falar sobre isso também, né?
Exatamente. É. E isso, né, poderia começar, né, o adequado seria começar já na infância, né, porque ali na infância a criança ela já está se deparando, né, com perdas. Às vezes, né, perde um animal de estimação, né, quantas vezes, né, as pessoas ficam tentando substituir ou não quer contar para a criança o que aconteceu de fato, né, para poupar ela do sofrimento, enquanto poderia já ser uma oportunidade de explicar, né, que o ser vivo, né, todos os seres que têm vida, um dia eles vão morrer, né, vão passar por isso, né, poder aproveitar essa situação, às vezes com uma plantinha também que morre, enfim, com vários processos aí de perdas, isso já pode ser explicado para uma criança e que isso vai facilitar muito do que chegar depois, né, quando tiver uma perda que realmente é impactante e aí você ter que lidar ali pela primeira vez, como se, nossa, ninguém nunca me contou que a morte existia. A gente vê que tem muitas famílias que preferem não levar a criança no velório, no enterro, porque, ai, não, vai ser muito pesado. E poderia, né, deveria ser algo mais naturalizado, né? Mas eu entendo, você falou, né, Ká, como que funciona aí pra você, e aqui também é a mesma coisa, assim. Ah, a gente sabe que todo mundo vai morrer, mas a gente sabe que com a morte vem o sofrimento, né? E a minha avó, ela tem 93, 94 anos. E super lúcida, super saudável, mas eu percebo, assim, que vem um movimento na minha família, e eu acho que isso é comum, até, né, por assim dizer, que qualquer quedinha, assim, na saúde, então, nas últimas semanas ela estava tendo muito problema de pressão alta, porque ela está tendo crises de ansiedade, e aí eu já vejo minha mãe e minha tia comentando que o coração dela, né? Acho que pode ser o corpo que já está muito cansado, ela já está com 94 anos, então talvez a gente já tenha que se preparar. E eu já ouvi essa conversa, né, outras vezes, e antes eu ficava com muita raiva. E eu brigava com a minha mãe, eu falei, mano, para, ela tá bem, ela tá saudável. E eu ouvi isso semana passada, eu percebi a mesma irritação. E aí eu fiquei quieta, porque eu falei, ai, meu, tá bom, eu entendo que eu me irrite porque ela está saudável, só que eu também preciso aceitar que não adianta eu me irritar com o preparo, assim, com o entendimento de que a minha avó tem 94 anos e por melhor que ela esteja, ela não vai durar para sempre. E não adianta eu ficar irritada porque a minha mãe e a minha tia estão pontuando isso e lidando disso com o jeito dela, do jeito delas. Então Uhum. é eu que lute e eu que tenho que lidar com essa coisa de que uma hora vai acontecer, né? Quando eu E falo se preparar sobre, para isso. e quando eu falo, tipo, de a gente falar sobre morte, eu acho que não é só uma questão emocional, é uma questão prática. De tipo, Uhum. tá, beleza, essa pessoa Uhum. quer ser cremada, essa pessoa, sabe, essa pessoa quer ser enterrada. O que que você vai fazer quando isso acontecer? Porque, como a Mari falou, é muito É. burocrático, gente. Ninguém quer lidar com burocracia na hora que você está perdendo alguém, sabe? Então, eu acho que falar sobre isso torna as coisas mais conscientes, como eu falei, e você sabe, né, como você vai fazer se acontecer. Eu acho que tem uma parte da minha família que a gente fala, né? Ah, todo mundo quer ser cremado, a gente conversa sobre isso, porque justamente é uma parte da família que já passou muitas vezes por isso. A outra parte não fala de jeito nenhum. E aí você percebe a diferença que é, né? O quanto essa conversa acaba se naturalizando mais também. E acaba se tornando mais fácil também. Mas eu Sim. quero trazer um outro ponto, né, um pouco mais da minha vivência. Então, por exemplo, recentemente a gente teve, né, uma perda e tal, e a gente estava lá no velório e rolou essa conversa, né, meu pai falou, não, porque eu quero ser cremado, e minha irmã também falou, não, eu quero ser cremado, e nananã. E eu acho, assim, eu não sinto, pelo menos nesse pequeno núcleo, né, de meus pais, minha irmã e tudo mais, eu não sinto tanta dificuldade da gente falar sobre isso, porque é isso, são coisas práticas. E por serem práticas, tipo, a gente tá só lidando com a praticidade da coisa. Ah, um dia, quando meu pai morrer, ele quer ser cremado, beleza. Mas, assim, fica algo muito longe ainda, sabe? Eu acho que tem pontos e pontos. Tem gente que não quer lidar com isso de jeito nenhum. Pra mim, por exemplo, se falasse, minha avó quer ser cremada, beleza, minha avó quer ser cremada. Ou não, minha avó quer ser enterrada em tal lugar junto com meu avô, né? Tá bom.
por ser uma coisa prática, mas falando da minha avó, ai, porque o coração dela pode já estar ficando cansado. Aí já vem aquela coisa, tipo, não, não, o Sim. coração dela está ótimo, tá? Porque acho que a parte prática ainda é muito, ah, tá bom, quando acontecer, vai ser cremado. São jeitos e jeitos de lidar, né? Mas eu acho que até essa questão prática tem gente que tem dificuldade, né? Que não quer falar sobre isso, justamente pelo que a gente estava falando no início, né? De achar que vai atrair. Ou de que só de eu decidir isso aqui vai fazer com que aconteça mais rápido. Ou porque se eu tô pensando nisso é porque eu tô pensando que a pessoa vai morrer. Então as pessoas fazem uma relação assim que não tem muita lógica. E eu acho que às vezes você ter também essa clareza do que a pessoa quer aí, naquele último momento, traz um conforto de você sentir que você está fazendo o último desejo dela, né? Eu lembro que o meu pai, ele falava muito que, não, falava que queria ser cremado e falava que ele queria que no velório dele tocasse Zeca Pagodinho, aquela música, Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí ele falava muito isso. Então, no dia do velório dele, a gente pensou, bom, tem que tocar Zeca Pagodinho. Então, imagina, a gente colocou aquela música, todo mundo olhando, né, com aquela cara, literalmente, de velório, e tocando Zeca Pagodinho, assim, né, mas foi muito bonito. A gente separou fotos, né, de homenagens, assim, e para a gente foi muito importante fazer aquele momento, justamente porque, bom, a gente está honrando com aquilo que ele queria até no último momento, né? Então, eu acho que tem essa possibilidade, quando a gente sabe, conhece mais isso, de você estar fazendo aquilo, né? Às vezes escolher a roupa que a pessoa queria, né? Então, tem gente que fala, não, quando eu morrer eu quero estar com tal roupa, quero que, né, tá segurando tal coisa, e aí naquele momento você poder fazer aquilo traz um conforto, né? Com certeza. Tem todo esse ritual também de despedida, né? É. Bom, falamos bastante, né, sobre o luto, sobre como lidar e tal. Só recapitulando uns pontos que a gente falou, né? Então, a gente falou sobre o significado, falou sobre as diversas formas de luto. Então, não é só a morte, tem outras formas também. As fases, né? Fases entre aspas, né? Porque depois a gente foi conversando sobre como isso realmente funciona, quais mudanças que o luto pode trazer, como lidar com isso, o que que é a terapia, né, a psicoterapia do luto. E aí, gostaríamos que você falasse sobre o seu trabalho, né? Como que as pessoas podem te encontrar. Bom, tem o meu Instagram, né, Psi Branquinho, que eu falo bastante sobre luto lá, então é bem um trabalho de psicoeducação, assim, então de desconstruir, né, os tabus do luto, aquilo que as pessoas pensam que é normal, a gente poder enxergar de um outro jeito, dar outras percepções, e tem quem quiser daí fazer a terapia, tem também o meu trabalho, que daí como psicoterapeuta do luto, né, eu atuo na clínica online também. É, e aí pode também entrar em contato comigo ali, tem o link ali no meu Instagram, tem meu e-book também, que também vem nessa ideia de entender melhor sobre o luto. Então, várias dúvidas que as pessoas costumam ter, eu explorei lá, né, trazendo até algumas atividades, algumas coisas assim para reflexão. Então, tudo isso dá para encontrar no meu Instagram ali no link que tem ali no, esqueci como que fala, no Na perfil ali. biografia. Na bio. No bio, isso, bio. Ai, que. Ah, eu ia falar que foi uma conversa muito gostosa, mas aí já veio aquela coisa de, nossa, que estranho falar que uma conversa de luto foi muito gostosa, né? Mas a conversa foi muito gostosa e tá tudo bem. É uma conversa leve e necessária, né, para um assunto que não é leve, mas que todo mundo, provavelmente, assim, acho que todos os ouvintes, pela faixa etária média que a gente tem, assim, todo mundo já teve que lidar com isso de um jeito ou de outro. Seja de alguém, seja de um pet, seja de uma etapa da vida, que a gente acabou nem falando, mas, nossa, eu lembrei agora, tipo, tem quando você entra nos 50 anos, tem quando você entra na menopausa, nossa, gente, é muitos lutos ao longo da vida, né? Muito, muito, né? Adolescência ali para entrada da vida adulta, né? Isso também é difícil, né? Que você não tá lá, não tá lá, não tá cá, não é adulto, não é adolescente, não é o que que você é. É difícil. Sim. Sim. Ai, Mari, muito obrigada, de verdade. A gente gosta, a gente adora trazer conversas difíceis, porém necessárias, porque é isso que a gente falou no começo, né?
informação é importante, a gente precisa conversar sobre assuntos difíceis. O fato de ser um assunto difícil não quer dizer que não vai acontecer, né? Que a gente não vai ter que lidar e empurrar para debaixo do tapete não faz bem para ninguém. E nessa situação, muito menos para quem está se sentindo e para quem está vivenciando um processo de luto, né? Sentir, viver a montanha-russa emocional desses processos é sempre o melhor caminho. Sim. Então, muito obrigada pela conversa, por ter participado. E obrigada para quem escutou até aqui também, né? Obrigada, Mari. Obrigada para quem ouviu até aqui. Comentem lá no post desse episódio, falando o que vocês acharam, como vocês lidam com esse assunto, se é um assunto fácil, difícil para vocês, que a gente vai adorar saber. Muito obrigada, Mari, de novo. Foi um ótimo papo, foi leve, como a Jana falou. E é isso. Muito obrigada, meninas. Foi muito gostoso mesmo. Foi muito bom poder, né, trazer esse assunto, né, com leveza, mas com muita informação importante. Então, espero que o pessoal aí tenha gostado também. Foi ótimo. Beijo. Foi ótimo. Beijo, gente. Até semana que vem.